Atos capítulo 27. A partir do versículo de número 39. Atos 27, a partir do versículo 39. O final do capítulo 27 vai, então, descrever, vai nos relatar o que acontece ao fim de toda aquela agitação e da imprudência dos marinheiros de terem saído em um período muito perigoso naquela região para a navegação no Mediterrâneo e, justamente, o cumprimento da profecia do apóstolo de que, mesmo em meio a toda aquela situação, mesmo não tendo dado ouvidos àquele prisioneiro, Paulo, servo de Deus, de que eles deveriam aguardar, que eles não deveriam seguir viagem, o Senhor havia dito a ele que nenhum daqueles marinheiros, nenhum daqueles homens, inclusive ele e o próprio Lucas, que o acompanhava, eles não morreriam, ninguém se perderia. Então, o que é que nós temos a partir do versículo 39 de Atos 27? Nós vamos ler e vamos entrar também no capítulo 28, até o versículo de número 15. Quando amanheceu, versículo 39 de Atos 27, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme. E, alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e a alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, dizia ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscoros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os, Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Vamos orar ao Senhor mais uma vez.
Senhor, concede-nos o entendimento, o esclarecimento necessário para seguirmos no aprendizado da Tua Palavra. Este é um dia especial para nós, quando nós somos convocados pelo Senhor, nos reunimos para ouvir a pregação do Teu Evangelho. Ajuda-nos, ó Deus, a buscarmos apenas isso, tanto ao anunciar ou expor a palavra, como também quando sentamos para ouvi-la, que este seja o desejo do nosso coração. É a Tua verdade, Senhor. É a oportunidade que temos, e o Senhor nos tem agraciado de aprender toda a Escritura, pois toda a Escritura é proveitosa para nós. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergarmos o Teu Evangelho, à medida em que lemos e conhecemos a história da Igreja, este livro tão importante que narra os fatos iniciais daquilo que o Senhor prometeu, de que o Evangelho sairia de Jerusalém e alcançaria os confins da terra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, que vimos a partir do versículo de número 39 do capítulo 27. O apóstolo, ele então experimenta mais um naufrágio. Ele vai destacar, ou ele vai dizer mais adiante, que esse não foi o primeiro naufrágio pelo qual ele passou. 276 passageiros que estavam a bordo daquele navio, eles foram lançados ao mar. O navio, de fato, ele afundou. E quando o navio se rompeu, os que sabiam nadar, nadaram. Os que não sabiam nadar, então, procuraram sobreviver agarrando-se a tábuas ou destroços do navio despedaçado pela violência do mar. E o que foi que ocorreu, como disse aos irmãos introdutoriamente? Exatamente o que Paulo havia profetizado. Lembrem-se, ele havia dito que ninguém daquele navio iria morrer. Ele, na verdade, falou para que eles recobrassem ânimo, para que eles voltassem a comer, que nenhum fio de cabelo daqueles homens iria se perder. Ou seja, eles iriam ser preservados pelo Senhor, a quem Paulo pertencia e a quem Paulo servia. Quando eles, então, chegam na praia, eles vão justamente se encontrar em uma ilha conhecida, uma famosa ilha ainda hoje, chamada Malta. Observem a partir do versículo de número 1 do capítulo 28. Eles chegam na ilha, Lucas registra historicamente o local, eles verificam que ali a ilha era a de Malta, e os moradores da ilha, os habitantes da ilha, eles vão socorrer aqueles náufragos. Vejam no versículo de número 2. Eles não agem como bárbaros cruéis. Na verdade, os romanos consideravam bárbaros todos aqueles que não fossem gregos ou judeus. Mas a verdade é que existiam civilizações ou outros povos naquela região e que não eram cruéis com as pessoas ou com os outros homens. Notem que Lucas vai registrar no versículo 2 que aqueles bárbaros, porque assim eles eram chamados, conhecidos, trataram os náufragos com singular humanidade. Está aí descrito no versículo de número 2. Eles os arrastaram para fora da água, eles os aqueceram por conta da chuva e do frio, uma vez que naquele tempo, naquele período, o inverno era rigoroso, o inverno ele era muito forte. Eles vão acender uma fogueira a fim de aquecê-los e eles vão preparar algo para alimentá-los. O que é que acontece então nesse íntere? Como era típico do apóstolo Paulo, ele não ficava parado, ele sempre estava servindo, ele estava pronto para fazer alguma coisa. O versículo de número 3 então diz que ele não fica apenas lá tentando se aquecer do frio, mas o versículo 3 vai dizer que ele vai ajuntar gravetos para lançar na fogueira, quando de repente, o que é que nós percebemos? Ele foi atacado por uma cobra que, com medo do calor, porque ela estava escondida nos gravetos, ela sai e ela então vai e pica a mão do apóstolo Paulo, uma vez que ele era aquele que estava lançando os gravetos na fogueira. Aqui nós temos um incidente histórico registrado por Lucas que os críticos gostam de atacar. É importante aqui a gente mencionar isso. O detalhe aqui
Alguns primeiro criticam, ou os críticos primeiramente afirmam que não existem cobras na ilha de Malta. E aí eles vão dizer que a informação de Lucas ela é imprecisa, porque não se há cobras, víboras, naquela região hoje. Na verdade, eles negam o fato de que, por exemplo, na região da Oceania, ou da Nova Zelândia ou da Austrália, não se encontram mais demônios da Tasmânia. Ou, por exemplo, aqui no Brasil, não se vê mais, talvez com raridade, o mico-leão dourado. A verdade é que, com a habitação dos homens e com o cuidado inadequado da natureza, é fato que, em algumas regiões, animais entraram em extinção. O que não era comum, o que não é comum hoje, naquele tempo era extremamente comum. Por exemplo, você ter cobras na ilha de Malta. Nós sabemos que, à medida em que uma civilização ela se aproxima, ou os homens eles estabelecem cidades, os animais eles são afugentados, eles fogem. Isso acontece muito com as cobras. Se nós chegamos em um terreno, em uma mata, nós desmatamos e construímos prédios, elas não vão ficar mais ali. Então, essa primeira crítica, ela não tem fundamento. Uma outra crítica é que uma víbora, ela não ataca e se prende à mão da pessoa. Então, eles vão dizer, Lucas errou, porque ele diz que a víbora, então, tudo bem, é possível que existissem cobras venenosas na ilha de Malta naquele tempo, mas a cobra geralmente ela pica e solta. E Lucas está dizendo aqui, veja, o final do versículo 3, que ela sai fugindo do calor e ela fica agarrada à mão de Paulo. Isso não é tão difícil de se explicar. Por exemplo, quando uma víbora ela ataca alguém e ela agarra na mão de alguém, estando ele com uma camisa ou com algo mais grosso, ela não vai conseguir se soltar depois. Acontece muito quando se ataca a perna ou o pé de um trabalhador, mas a víbora fica agarrada em suas botas, ela prende as presas, ela não consegue sair. É o que provavelmente aconteceu, também não é de difícil explicação, então também não tem fundamento. Uma outra crítica é que os nativos identificaram de forma errada uma víbora com uma cobra. Lucas, então, ele erra no registro. Cai novamente no mesmo e primeiro argumento. Ninguém pode afirmar claramente, uma vez que no passado animais habitaram em regiões onde hoje não habitam mais. Então, se alguém falar ou tentar atribuir falsidade ao registro de Lucas nesta passagem, não é de difícil resposta, não é difícil para que você e eu possamos responder. Mas pensem comigo, qual a razão por trás de todas essas críticas? Qual a razão por trás de tentar dizer que aquilo que Lucas registrou não era verdadeiro, uma vez que no capítulo 27 nós já vimos, nós temos um dos registros mais precisos de como a navegação naquela época ela acontecia, ela funcionava. A razão maior é que estas pessoas, elas lutam contra o óbvio, elas lutam contra a história real, verdadeira, registrada em Atos 28, foi um milagre. Paulo foi picado por uma cobra venenosa e nada lhe aconteceu. Na verdade, o que Lucas registrou foi uma intervenção do Deus a quem Paulo pertencia e servia, salvando-o mais uma vez. O caminho de Paulo era chegar a Roma e lá comparecer perante César. Não seria uma víbora ou um naufrágio que o impediriam se Deus estava com ele. Esse é o fato, irmãos, aqui extremamente importante para nós. Então, embora os nativos eles tivessem sido gentis e generosos, observem que eles julgaram de forma incorreta o que aconteceu com Paulo. Vejam o versículo de número 4. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. De que outra forma, homens pagãos, eles poderiam explicar o fato de que um homem escapa, juntamente com 275 marinheiros ou navegantes, homens que estavam em um navio, ele é salvo de uma terrível tempestade,
de que todos temiam, de que dificilmente alguém sobrevivia, e quando chega na praia, sendo aquecido, sendo alimentado, ele vai morrer pela picada de uma cobra venenosa. Para eles, de fato, o julgamento era esse. Uma picada mortal era o juízo de Nêmesis sobre aquele homem. Eles acreditavam na mitologia, nesse deus pagão, que era o deus da vingança. Para eles, então, Nêmesis veio, ele conseguiu escapar de uma tentativa de justiça, sendo ele prisioneiro, mas ele agora morreria pela picada mortal de uma cobra, a mando desse deus mitológico da vingança. Na verdade, eles vão atribuir isso a este falso deus. Mas o que é que acontece? Eles começam a aguardar para ver se Paulo inchava, para ver se Paulo começava a estribuchar ou passar mal, mas nada disso acontece. Versículo de número 5. Eles observam o que acontece com Paulo. Versículo 5 diz que Paulo, porém, sacode o réptil no fogo e não sofre mal nenhum. Mas os bárbaros, eles ficaram esperando. Versículo 6. Esperando que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas isso não aconteceria. Eles esperaram, diz o texto, esperaram muito. Mas aí, vendo que nenhum mal aconteceu com Paulo, eles incorreram no segundo erro. Primeiro, eles disseram, este homem está sendo julgado por nosso Deus, o Deus da vingança, que eles chamavam Nêmesis. A justiça veio contra ele. Como isso não aconteceu, eles cometeram um segundo erro. Vejam o final do versículo 6. Só pode ser um Deus. Porque a gente nunca viu uma cobra picar alguém, uma cobra venenosa daqui da região, e esta pessoa sair viva. Então eles erraram novamente. Paulo não era nem assassino, eles acreditavam que isso acontecia com assassinos, esse juízo, ou um Deus. Ele nem era assassino e também não era um Deus. Mas o que é que estava acontecendo aqui? Marquem, por favor, Atos 28 e deem uma olhada comigo em Marcos 16. Vamos para lá. Nós sabemos que esta passagem ela tem sido alvo de muitas críticas da parte dos estudantes ou dos estudiosos da manuscritologia bíblica, e eles vão então afirmar que ela não está nos melhores manuscritos, que ela não consta nas escrituras, enfim, mas o fato é que ela permanece, ela está aqui registrada para nós. Marcos 16, observem do versículo 14 a 18. 14 a 18. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Veja que, ao contrário do que se pensava na ilha de Malta, da parte dos bárbaros, Paulo nem era um assassino, nem era um Deus, mas era um apóstolo enviado pelo Senhor Jesus. Irmãos, aqui é importante para que façamos um distintivo entre aqueles que se dizem apóstolos hoje. Tudo bem, alguém se apresenta a você como apóstolo, você não é obrigado a acreditar, crer, aceitar ou se submeter. A verdade é, não existem apóstolos mais hoje. Por que razão? Nenhum outro homem semelhante àqueles que receberam o primeiro comissionamento experimentaram o que, por exemplo, o apóstolo Paulo experimentou. Picado por uma cobra e sobreviver. Curar pessoas enfermas, até mesmo com lenços. Você vai perceber então que aqueles que tentam usurpar
o ofício do apostolado hoje, se esquecem que aqueles homens foram chamados, separados pelo Senhor de uma forma específica, e todos eles morreram dando suas vidas por Cristo. Eles não cresceram e se enriqueceram poderosa e gloriosamente. Eles não andavam com carros importados com seguranças em seus carros blindados. Eles não tinham enormes fazendas, ou eles não pregaram em estádios, mas eles percorreram a região que o Senhor lhes enviou, ou lhes confiou, lhes ordenou, para que então o início da fundação da igreja estivesse claramente determinado sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas, como diz este mesmo apóstolo Paulo, sendo a pedra angular, a pedra fundamental da igreja, Cristo Jesus. Então, o que é que nós temos aqui? É que praticamente todos esses sinais descritos em Marcos 16 aconteceram na vida e na missão do apóstolo Paulo. Agora, lembrem-se que os religiosos que tentam atribuir dons apostólicos, em nosso país, eles não chegam à mesma loucura, por exemplo, de alguns falsos mestres na América, que se dizem encantadores de serpentes. Um deles, recentemente, até morreu nessa encenação com cascavéis na frente das pessoas, dizendo que as serpentes poderiam picá-lo e ele não morreria. São falsos profetas. Veja que os daqui, eles não têm tamanha ousadia, porque eles sabem que eles não têm o mesmo poder conferido pelo Senhor que foi dado a Paulo e aos demais apóstolos. Então você não vai ver apóstolo Valdomiro brincando com serpente na televisão, você não vai ver. Ou você não vai ver outro qualquer apóstolo como Estevão Hernandes fazendo isso, ou qualquer um desses homens que são falsos pregadores do Evangelho em nosso tempo. A gente não deve ter medo de dizer claramente e de denunciar, porque eles não pregam o Evangelho da graça de Jesus. Mas o que é que acontece com Paulo ali? E é bom se firmar aqui, nesta manhã, dizer claramente o que está acontecendo com ele, é que os sinais acompanhavam aqueles que foram enviados pelo Senhor. Você vai me perguntar, pastor, e a missão ou a grande comissão ainda é válida hoje para nós? Sim, fazer discípulos de todas as nações, a igreja continua fazendo, mas não existem mais apóstolos hoje. Nenhum homem hoje carrega estes sinais que nós vimos foram carregados por estes homens. Na verdade, nenhum deles está disposto a morrer como eles morreriam, o próprio apóstolo Paulo tendo a sua cabeça arrancada ou decapitada por amor ao Senhor Jesus Cristo. Aí mais adiante, o que é que nós vamos ver? Vamos voltar, por favor, para Atos 28. Eles vão chegar na casa de um homem chamado Públio. Observem, versículo 7. Ele era o principal daquela ilha. Ele vai recebê-los e hospedá-los por 3 dias de uma forma muito bondosa. E aconteceu que naquela casa, o pai de Públio, ele estava enfermo. Na verdade, o que foi que ele pegou? Ele pegou algo semelhante à malária em nosso tempo, a chamada febre de Malta, que era provocada por uma bactéria, era comum às cabras da ilha de Malta, e então infectava os moradores da ilha. Lucas vai registrar claramente o problema, ele vai registrar isso daí, você percebe então a habilidade e o conhecimento que ele tinha, não somente como historiador, mas também como um médico. E o problema sendo diagnosticado, ele tinha uma fase aguda, então a pessoa sofria gravemente da doença e ela voltava depois e poderia passar vários anos tendo este mesmo problema. Na verdade, a doença poderia atormentar o enfermo durante toda a sua vida. Algo muito parecido com malária, ou com a famosa malária da região amazônica. Então, o que é que acontece ali? Lucas registra, diagnostica, mas Paulo, então, vai visitá-lo, no final do versículo 8. Paulo ora por ele, Paulo impõe suas mãos sobre ele, e ele, então, é curado. Novamente,
Marcos 16 aqui, atestando estes sinais que pertenciam ao Cristo, acompanhando aquele homem, o apóstolo Paulo, servo do Senhor. Então, ele não é morto pela picada de uma cobra venenosa, ele também cura um homem que estava enfermo, e à vista deste acontecimento, veja o versículo de número 9, os demais enfermos da ilha foram até Paulo e foram curados por ele. Você vai perceber então que Paulo já havia encerrado suas viagens missionárias, Paulo já estava preso, sendo encaminhado para julgamento, mas o Senhor continuou a usar o seu ministério, usá-lo em sua viagem, para então continuar proclamando o Evangelho e fazendo o bem às pessoas. Então a notícia se espalha, como nós vimos, e Paulo então, à semelhança de Cristo, vocês lembram disso? Os enfermos vinham e eles eram curados. Parem, pensem comigo novamente aqui, não é fácil de fazer a identificação. Veja, não há nenhuma reunião para promover isso. Não há nenhum encontrão em estádio para que isso seja promovido. Não há arrecadação de dinheiro com esta finalidade. É um homem preso, é um homem numa ilha estranha, sendo acolhido pela hospitalidade dos moradores da terra, e ele está então fazendo assim como Jesus o bem, curando pessoas. É totalmente diferente do que nós estamos vendo hoje. Para os irmãos terem uma ideia, um desses falsos apóstolos, ele reside no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, chamado René Terranova. Ele diz que se eu, como pastor, quiser estar debaixo da autoridade apostólica dele, eu tenho que pagar para isso. Ele nem vai receber meu dinheiro e eu não vou pagar jamais esse negócio. Mas veja que loucura estar debaixo de autoridade apostólica, porque ele está debaixo de uma autoridade maior, que é um outro falso apóstolo nos Estados Unidos, que exige $650 iniciais para isso. A gente está falando de algo que é falso, que perverte o Evangelho, que é um outro Evangelho, e que ninguém deve temer ou achar, por exemplo, como um desses apóstolos, quando começou a ser denunciado aqui no Brasil, ele chegou então na televisão, ele geralmente tem programa de televisão, né, emissoras de TV, e ele disse que todos que falaram contra ele iriam morrer. Nós estamos esperando até hoje, nenhum morreu. Do jeito que ele falou, parecia que estava agindo como Nêmesis, o deus mitológico da vingança. Então, irmãos, notem como tudo isso é extremamente claro e simples para nos ensinar o que é o Evangelho. O que é que o Evangelho proclama? Em todo momento, Paulo não procura glória para si. Cristo está sendo glorificado, Cristo está sendo exaltado. É estranho quando nós percebemos esse tipo de atitude em nosso meio. E aqui eu trago para o nosso ambiente histórico, de tradição reformada, presbiteriana, onde homens estão tentando se colocar ou se apresentar, querendo isso para si. Isso não existe. Cristo é central, ou sempre foi central na vida e ministério do apóstolo Paulo. Veja que grandes coisas ele fez. Ele teve vários filhos na fé, mas todos ele apontou para Cristo. É totalmente diferente do tempo em que nós estamos vendo hoje, extremamente vaidoso, onde se busca a glória para si, extremamente narcisista, onde os homens eles tentam revelar-se super-homens, ou grandemente, fortemente poderosos. Então, observem que no versículo 10, por conta do acontecido, eles foram distinguidos, mas Paulo não procurou isso para ele. Eles foram honrados. Eles, então, prosseguiram viagem, foram colocados a bordo novamente de um novo navio e receberam provisão. Com gratidão, não foi feita uma troca. Vamos reunir essa turma aqui e eu vou cobrar X para curar cada um que chegar. Não teve nada disso aqui. Mas, então, eles deveriam seguir viagem, eles deveriam continuar. E o que é que ocorre a partir do versículo 11? Eles vão fazer uma viagem no inverno daquela época. Aqui nós temos uma descrição do restante da viagem. Versículo 11, ao cabo de 3 meses,
embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha, passou o inverno lá, e tinha por emblema Dióscoros. Todo navio naquela época ele tinha uma decoração ou uma escultura em sua proa. Aqui, em específico, esse navio ele tinha uma escultura decorativa de dois gêmeos da mitologia. Um se chamava Castor e outro Pólux. Eles eram filhos, diziam, de dois deuses famosos daquele tempo. E o que é que acontecia aqui com Castor e Pólux, de onde vem a palavra Dióscoros? Eles eram comparados à famosa constelação que é chamada de Gêmeos. Eles acreditavam, então, que esses dois gêmeos mitológicos, eles guardavam e protegiam os marinheiros da época. E eles, então, ofereciam segurança sobre o mar para aqueles que navegavam. E aí você vai perceber novamente como era comum a superstição naquele tempo. Eles acreditavam nessas coisas, eles depositavam a sua fé nelas. É estranho hoje quando nós percebemos cristãos que vivem muito apegados a esses tipos de amuletos. Em nosso evangelicalismo hoje moderno, são símbolos demais, ou são aparatos demais. Você vai à igreja e vai levar uma rosa ungida para casa, você vai levar o óleo da unção para casa, é o lenço ungido por esse apóstolo que você leva para casa. Enfim, são amuletos. Quando não chega ao exagero de você, às vezes, ouvir cristãos, um falando para o outro, qual é o seu signo? Veja, tudo isso é ligado a algo pagão, a horóscopos do nosso tempo, que são ligados, todos eles, a tudo aquilo que era desprezível por Deus e deveria ser, então, rejeitado por nós. De qualquer forma, notem, Paulo vai embarcar nesse navio, que carregava o nome dos gêmeos, o Dióscoros, e ele segue para a Itália. Versículo 12, fica 3 dias em Siracusa, maior cidade da Sicília. Depois ele vai para uma região chamada Régio, que era a pontinha do bico da bota da Itália. Então, ele vai fazendo essa viagem, ele vai seguindo o caminho. E, para fazer essa viagem, eles precisavam passar ou atravessar pelo famoso Estreito de Messina. Novamente, você vai perceber em que ambiente o apóstolo Paulo ele estava envolvido. Se você já leu a Odisseia de Homero, você vai lembrar que quando Ulisses ele precisa passar por esse Estreito de Messina, ele tem uma decisão a ser tomada. Porque eles acreditavam que ali, naquele estreito, havia 2 perigos. Um era chamado de Caríbides, que era um tufão que vinha e ele então levava o navio para o fundo do mar. E o outro que eles acreditavam se chamava Sila, um cão raivoso. Se o navio passasse muito na beira da gruta de Sila, ele pulava no navio, pegava 1 ou 2 marinheiros e os devorava. Na Odisseia, então, Homero vai dizer que Ulisses ele prefere passar próximo a Sila, porque se ele fosse para próximo de Caríbides, todo o navio, todos os marinheiros iriam morrer. Mas, na verdade, aqui, lembrem-se novamente, a questão não está ligada a nada disso. A questão está ligada à ferocidade do mar, aos temores que os marinheiros tinham e aos mitos que eles criavam. Esse navio precisava atravessar aquele caminho, ele ir enfrentar novamente uma região perigosa, mas então eles decidem seguir viagem. Versículos 13 e 14, então, a viagem ela se processa. Nada disso aconteceu, nem Sila, nem Caríbides atacaram o navio, pois eles não existem. O mar também foi dominado pelo Senhor, que controla todas as coisas, como nós cantamos no Salmo 65. E, finalmente, então, versículo 14, a parte final, eles assim se dirigiram a Roma. E eles, então, chegam lá. Quando eles chegam em Roma, são logo recebidos pelos crentes. E era um desejo do apóstolo Paulo poder conhecê-los. Há 3 anos, Paulo havia escrito uma carta para eles. Vejam só comigo, para a gente lembrar, Romanos capítulo 1, aqui depois logo, né? Romanos 1,
do versículo 9 ao 11. No versículo 8, Paulo vai dizer em Romanos 1, primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Então ele tinha desejo de conhecer aqueles irmãos, porque em todo o mundo da época, a fé daqueles irmãos em Cristo, ela era proclamada. Porque Deus, a quem sirvo, veja, em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa opção ou boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Então, ele amava aqueles irmãos, ele desejava conhecê-los um dia. Há 3 anos ele havia escrito uma carta para eles, a famosa carta aos Romanos. Mas somente ali naquele contexto agora, Paulo havia sido conduzido pela providência de Deus até Roma. Eles vão permanecer ali alguns dias, vocês vão notar no versículo de número 15, tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro, até a praça de Ápio e as 3 Vendas, vendo-os Paulo e dando graças a Deus por isso, sentiu-se mais animado. Então, eles vão permanecer ali um tempo, ele iria conhecer a famosa cidade de Roma, que foi fundada na mesma data específica quando o profeta Isaías viu ao Senhor Jesus Cristo na famosa visão de Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, Roma havia sido fundada. No ano da morte do rei Uzias, Isaías tinha visto o Senhor assentado em seu alto e sublime trono, e então surgiria um império que duraria cerca de 1000 anos, duraria um pouco mais de 1 milênio, na verdade. E naquele lugar, ou naquela região, então, Paulo cumpriria o propósito de testemunhar até mesmo ao homem mais poderoso da época que há somente um rei acima de todos os reis, um Senhor acima de todos os senhores, o Senhor a quem ele servia, porque ele estaria disposto a morrer, dar a sua vida, o Senhor Jesus Cristo. Veja que até hoje Roma, ela, quando visitada, pode mostrar uma característica do Império Romano. Não foi a arte em si, mas a sua arquitetura, a sua engenharia. A Via Ápia, por exemplo, se alguém visita até hoje Roma, pode ser vista, as estradas duravam muito tempo. Coliseu, o famoso Coliseu, o Circo Máximo, ou a famosa prisão em que Paulo esteve preso, a chamada prisão Marmetina. Tudo isso registro de um grande, glorioso, impactante império para o mundo. Mas nada disso poderia resistir, irmãos, é importante lembrar, o poder do Evangelho, quando se espalhou no mundo da época e mudaria por completo todo o Ocidente. Quais são, então, as lições finais que nós podemos aqui tirar? Tirar para nós, guardar para nós hoje pela manhã. Veja que ainda hoje algumas estruturas de Roma ali permanecem, mas Roma não teria o alcance esperado, duraria por mais de 1 milênio, mas não se espalharia como o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se espalhou e tem se espalhado. Quando Paulo chegou ao seu destino, nós precisamos lembrar, ele chegou até ali porque ele sempre foi guardado, assim como nós, pela providência do nosso Deus. Que lições, então, nós podemos retirar desta sessão, desta passagem aqui, além das que eu falei para vocês, do cuidado que nós devemos ter com os falsos mestres, os falsos profetas, de seguir em simplicidade, de ter por central a verdade e a mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? O que é que nós podemos aprender com a passagem de hoje? Ainda mais. Primeira afirmação, irmãos. Todos quantos estão em Cristo, repito, todos quantos estão em Cristo têm um destino determinado por Ele. Não foi diferente com o apóstolo Paulo.
não seria diferente com nenhum dos outros apóstolos ou cristãos antigos, não será diferente conosco hoje, no tempo em que nós vivemos. E se todo cristão em Cristo Jesus tem um destino determinado por Ele, nós precisamos lembrar que o nosso Deus nos conduzirá a cada um para que este destino se cumpra. Vocês percebem aqui a relação que há? Nós não confiamos em deuses mitológicos, nós não confiamos em horóscopos. Para cristão não existe acaso ou sorte e azar. Nós somos guiados pela providência de Deus. De modo que Tiago, irmão do Senhor Jesus, quando escreveu a sua carta, repreendendo os comerciantes incrédulos, ele disse: antes de comercializar sem Deus, vocês deveriam dizer: se Deus quiser, faremos isto ou aquilo. Vocês percebem que a nossa arrogância é tão grande que quando nós dizemos se Deus quiser, nós esquecemos que este sim é uma condicional. Fulano está enfermo, um irmão está padecendo, uma irmã está com câncer, estágio terminal. Vamos orar por ela, para que o Senhor, então, lhe dê plena recuperação. Não é errado orar assim. Vamos rogar ao Senhor que cure segundo a sua vontade e misericórdia. Nós falamos isso, mas geralmente com a resposta que a gente dá: se Deus quiser, vai dar tudo certo. Esse se Deus quiser que nós falamos é que está sendo pronunciado ou verbalizado com a entonação errada. O se Deus quiser, que revela uma condição, nos coloca em nosso lugar e revela humildade. Se Deus quiser, ou seja, se Ele aprovar, se for da vontade dEle, se em sua providência for esse o destino determinado por Deus para ela ou para ele, então nós ficaremos felizes. Mas e se Deus quiser, se for o desejo dele, que aquele irmão termine os seus dias ali, sofrendo em uma cama com câncer, mas testemunhando do Senhor, da graça de Jesus, de que está seguro nele, de que nenhum câncer, por pior que seja, por mais duro que seja, vai arrancar aquele homem ou mulher das mãos do Senhor Jesus. Nós descansaremos nele, confiaremos nele. Por quê? Porque por sua providência, ele então determinou o fim dos nossos dias. Essa é uma lição importante para nós, irmãos, hoje aqui. Como cristãos, não acreditamos que o nosso destino final esteja nas mãos de uma fatalidade cega ou das fúrias arbitrárias das divindades promíscuas. Assim pensavam os romanos, os gregos, assim pensam os homens ainda hoje. Não. A vontade de Deus sempre irá prevalecer. Lembre-se, este mundo pertence ao nosso Pai. Este mundo pertence ao seu Filho Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Ele designou um final, um ponto final para cada um de nós, e Ele vai nos conduzir até Ele. A verdade, irmãos, é que quando nasce alguém, você precisa ao mesmo tempo entender essas duas coisas. Quando nós nascemos, nós já nascemos, e a consciência dos mais velhos que têm, já raciocinam, já entendem isso pelo tempo que se passa, é que a partir do momento que uma criança nasce, ela já começou a morrer. A partir do momento em que nós completamos mais um ano de vida, e nós ficamos muito alegres por isso, isso é bom, porque o Senhor nos manda que nos alegremos com isso. Por trás, a nossa clara percepção estamos morrendo. E é por essa razão que Moisés nos ensinou a orar: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Veja que a nossa sociedade tenta trabalhar de forma contrária a essa ideia.
Não é que você agora vai ser um jovem semelhante à hiena da Hanna-Barbera. Do meu tempo, vocês sabem, década de 80, ó céus, ó dia, ó azar. Só que não é com esse sotaque nordestino não, né, que ela dizia. Não é que você vai viver assim, você vai viver a sua vida para a glória de Deus, você vai usar cada tempo, sua energia, seus recursos, sua mente, mas você vai entender a sua fragilidade. Você vai compreender até mesmo como em determinadas situações, sendo jovem, alguém morre, ou uma criança contrai câncer e morre e o Senhor chama primeiramente para si. Ou você ainda no vigor da sua idade, por exemplo, fica com alguma limitação, alguma deficiência e precisa mudar tudo aquilo que você fazia antes. Assim é a vida. Agora, irmãos, nós confiamos e descansamos em Deus porque sabemos que Ele sempre nos conduzirá. Então, no meio da tempestade, em meio ao naufrágio, espancamentos e dor, quando começamos a perder a coragem, quando começamos a desistir da esperança e pensar por um tempo, assim como Asaf, que a mão invisível de Deus nos deixou à deriva, necessitamos lembrar tão somente o que o Senhor fez com este servo, o apóstolo Paulo, como ele o encheu de coragem quando ele tocou os seus pés em solo romano. Esse é o Deus que nós adoramos. Esse é o Senhor que nós servimos. Isaías 40 diz, Ele tem o mundo em suas mãos. Eis a razão porque jovens sem o Senhor podem correr, se fatigar e se cansar. Mas velhos ainda no Senhor, que esperam nele, têm as suas forças renovadas. Vão correr e não vão se cansar, não vão se fatigar, porque o nosso Senhor, sim, Ele tem o mundo em suas mãos, jamais desistirá de seu povo. Oremos. Ó Deus nosso Pai, nós te agradecemos, louvamos ao Senhor por tua palavra, como ela nos ensina a confiar e descansar no Senhor. Quando nós olhamos para o teu servo, o apóstolo Paulo, chegando ao seu destino, alcançando este lugar pela tua providência, com uma fé, a coragem renovadas, quando seus pés tocam no solo novamente, ele se alegra em poder ver os irmãos que tanto sonhou um dia poder abraçar e compartilhar das grandezas e riquezas de Cristo. Ajuda-nos, ó Senhor, a aprendermos hoje com o que ouvimos, que todos quantos estão em Cristo têm um destino determinado pelo Senhor, nada foge ao seu controle, nem mesmo aqueles que vivem em rebelião, é a verdade revelada em sua palavra, podem escapar do controle do Altíssimo. Quanto mais nós que somos guardados pela força do seu poder, que somos o seu povo, propriedade exclusiva, que somos como a menina dos seus olhos. Consola, Senhor, e nos conforta em meio ao sofrimento e à dor pela qual passamos, a fim de que sempre depositemos as nossas esperanças e confiança no Senhor, não em homens, mas naquele que é central para a vida, a fé, a pregação, o culto, a missão, a esperança da igreja, Jesus Cristo. É no nome dele que oramos e agradecemos. Amém.